O universo não é estático, ele evolui o tempo todo, cresce em todas as direções e está se expandindo. Os cientistas descobriram isso há quase um século, e não está em um ritmo estável. Quanto mais o tempo passa, mais rápido o universo se expande. À medida que isso acontece, estrelas, planetas e galáxias se afastam cada vez mais, o que deixa mais espaço entre eles. Se for esse o caso, o universo deve ficar mais frio à medida que se expande, certo? Afinal, ele era muito mais denso quando o Big Bang aconteceu e muito mais quente. À medida que se expandiu, o espaço esfriou, o que criou condições para a formação de planetas, estrelas e outros objetos espaciais. Pois é, mas não é exatamente o caso agora. Os cientistas também ficaram surpresos ao ouvir isso. Nosso universo está, na verdade, ficando mais quente. Eles observaram a temperatura do gás cósmico mais longe do nosso planeta natal em comparação com os gases jovens mais próximos da Terra. Como medimos a distância no espaço por anos-luz, as áreas mais distantes representam algo como voltar ao passado, e as regiões mais próximas de nós são como observar os dias atuais. Eles descobriram que a temperatura de um gás no espaço subiu mais de 10 vezes nos últimos 10 bilhões de anos. A temperatura do gás cósmico que se espalhou por todo o universo pode chegar a cerca de 2 milhões de graus Celsius. Uau! À medida que o universo se expande, a força gravitacional faz a sua parte e puxa o gás e a matéria escura juntos. Ela está trabalhando bastante, hein? Isso cria galáxias e aglomerados de galáxias. Esse processo é totalmente caótico. É tão confuso que mais gás esquenta à medida que tudo isso está acontecendo. O espaço era extremamente quente quando estava se formando, 13,7 bilhões de anos atrás. E se esquentar assim, mais uma vez? Os cientistas estão observando a situação. Para descobrir que as temperaturas no espaço aumentaram, eles mediram os gases cósmicos usando algo chamado desvio para o vermelho. Eles geralmente usam esse método quando querem ver quão longe alguns objetos espaciais estão. Aqueles que estão mais próximos de nós têm comprimentos de ondas de luz mais curtos. Quanto mais longe algum objeto estiver, mais longos serão seus comprimentos de onda de luz. Eles podem determinar a temperatura de determinado objeto a partir de sua luz. Em média, o espaço é um lugar muito frio. O brilho que resta do Big Bang é chamado de CMB, que é a abreviação em inglês de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É tão poderoso e intenso que banha todo o universo em luz. É a única coisa que aquece significativamente a matéria. Mas existem muitos mecanismos menores que ajudam a aquecer a matéria no universo, e eles podem perder o controle se o espaço esquentar, como as estrelas. Elas emitem radiação que afeta a poeira e gases próximos. Elas também irradiam por todo o infravermelho distante. Quando uma estrela está em seu estágio inicial, a radiação proveniente dela forma estruturas protoplanetárias que se parecem com discos. Eles se formam principalmente em um único plano. E uma estrela central brilhante produz gás muito iluminado. E há reflexos azuis desse gás. Foi assim com o nosso sistema planetário também. Energia forte e forças gravitacionais causam colisões, poeira e gás em um vórtice descontrolado que está formando planetas. É por isso que a maioria dos planetas do nosso sistema solar orbita na mesma direção. Essa é a direção em que esse redemoinho gigante também estava girando há muito tempo. Estrelas ativas, galáxias em colisão, cataclismos estelares, buracos negros, estrelas de nêutrons. O universo tem tantas fontes de energia. Quando você envolve a matéria normal no espaço com um ambiente tão energético, ela esquenta drasticamente. Quando você aquece algo, esse algo irradia essa energia de certa maneira. Na maioria dos casos, as galáxias têm apenas algumas áreas onde as estrelas estão se formando, em regiões nas quais o gás está desmoronando. Uma bolha que envolve essa área contém hidrogênio ionizado. 3/4 do nosso Sol é hidrogênio. Graças a esse hidrogênio, o Sol nos mantém aquecidos. Em seu núcleo, o hidrogênio se transforma em hélio e causa fusão atômica. Sim, é assim que o nosso Sol libera energia. A radiação aquece todo esse gás a milhares e milhares de graus. Ao mesmo tempo, ioniza um grande número de átomos e moléculas, o que basicamente significa que os transforma em íons. Os átomos são partículas neutras e os íons são partículas carregadas negativamente ou positivamente. Se o universo esquentar, o nosso Sol também pode ficar mais quente. Se a temperatura dele atingir 30 mil graus centígrados, pode ficar quente o suficiente para ionizar todos os materiais que havia ejetado anteriormente. E isso poderia criar uma verdadeira nebulosa planetária, que seria uma nebulosa em forma de anel, formando-se por causa de um gás em expansão que envolve uma estrela envelhecida.
À medida que a temperatura sobe, o hidrogênio ioniza a alguns milhares de graus. Isso poderia tornar rosas as nebulosas em nosso sistema solar, com linhas de emissão. Nosso Sol pode chegar ao fim se atingir a temperatura de 50 mil graus centígrados. Se pudesse flutuar no espaço e se aproximar dele, você o veria brilhar em tons verdes misteriosos devido ao oxigênio duplamente ionizado. Fenômenos de maior energia fazem com que mais galáxias colidam. Isso aquece ainda mais o gás e, eventualmente, resulta em emissões de raios X. E os buracos negros e as estrelas de nêutrons radiantes, quando eles perdem o controle, podem moldar galáxias inteiras. E quem sabe o que mais? Talvez tivéssemos mais masers também, que são lasers naturais que o nosso universo produz. Eles surgem quando grandes populações de moléculas recebem grandes quantidades de energia. Até agora, cientistas encontraram um maser forte e poderoso, mas distante, que é mais luminoso do que a luz que 6.000 sóis produziriam, e em apenas uma linha de emissão. Talvez descobramos masers ainda mais fortes. Isso é, considerando que ainda estaríamos por aqui, porque à medida que o universo está ficando mais quente, a radiação cósmica está ficando mais forte. Isso não é bom para a vida na Terra. O aumento da radiação cósmica pode nos prejudicar. Quem sabe se a vida seria possível na Terra nesse caso, ou se a poderosa força gravitacional também puxaria nosso planeta natal e o jogaria contra outro? Mas talvez a vida como a conhecemos não desaparecesse completamente. Ou se isso acontecesse, poderia de alguma forma encontrar seu caminho mais uma vez, talvez em um futuro distante. Existe a possibilidade de que o nosso universo pudesse sustentar a vida em seus estágios iniciais. Não parece possível quando você pensa no caos que o Big Bang causou, certo? Mas foi apenas no começo. Depois que as coisas se acalmaram um pouco, os restos de estrelas enormes e mais antigas formaram planetas rochosos. Em nosso sistema solar, são Terra, Marte, Mercúrio e Vênus. Você não pode colocar o pé nos outros, já que eles são gigantes gasosos. Naquela época, a radiação era bastante intensa, então os planetas rochosos tinham um ambiente adequado para se formar, já que é preciso muita energia para gerar poeira e partículas e assar um planeta no final. Esse período de tempo coincide mais ou menos com aquele em que as primeiras estrelas se formaram em nosso universo. As estrelas antigas eram muito maiores do que o nosso Sol, mas elas tiveram vidas mais curtas, teriam explodido como supernovas e deixariam metais pesados em todo o espaço ao seu redor. Essas são as partículas dos planetas rochosos formados. Whoosh! As tempestades de poeira em Marte podem ser malucas. Elas saem varrendo todo o hemisfério sul do planeta vermelho, principalmente durante o verão. Essas tempestades podem crescer e englobar regiões maiores do planeta, como aconteceu em janeiro de 2022. Nesse mês, uma tempestade de poeira cobriu uma região que é quase o dobro da área do território dos Estados Unidos. Será que foi algo desse tipo que fez com que um dos robôs que enviamos para o planeta vermelho desaparecesse? A atmosfera e clima são difíceis em Marte. Lá é praticamente um deserto com ventos fortes e temperaturas médias de 63 graus negativos. E isso cai para menos 140 graus Celsius nos polos durante o inverno. Qualquer sonda que for para lá precisa estar muito bem equipada e ser bastante resistente para suportar tais condições. Mas pesquisadores acharam que a sonda Beagle 2 aguentaria uma viagem difícil para o planeta vermelho. 2 de junho de 2003. Uma equipe de pesquisadores preparou um dos robôs pioneiros que enviariam para o espaço. Era uma sonda pequena e compacta chamada Beagle 2. Sua missão era pousar em Marte e procurar alguma coisa que atendesse ao que o mundo tanto anseia há décadas, saber se há vida no planeta vermelho. A aterrissagem estava programada para 25 de dezembro, porém o sinal nunca veio. A equipe tentou entrar em contato com a espaçonave, mas em determinado ponto tiveram que aceitar que não conseguiriam mais alcançá-la. Alguns acharam que o pouso foi difícil e complexo demais, e então a sonda quebrou. Mas não foi encontrado nenhum erro técnico. Outros tinham a teoria de que a sonda pode ter ficado presa em seu próprio paraquedas e caído sobre a superfície marciana. De qualquer forma, a Beagle 2 foi dada como desaparecida, até 2015, quando a NASA tirou fotos do que poderia ser os restos da sonda perdida. E não eram apenas destroços, os componentes pareciam estar intactos. Os restos da sonda estavam caídos com seus painéis parcialmente abertos cerca de 5 km distantes do local onde ela deveria pousar. Ao que tudo indica, a Beagle 2 conseguiu aterrissar com sucesso,
mas sua antena de rádio ficou bloqueada. É por isso que os pesquisadores não conseguiram controlá-la da Terra, nem estabelecer contato algum. Mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Você já ouviu falar de um rosto em Marte? Nos anos 70, uma das espaçonaves da NASA tirou fotos impressionantes da superfície marciana que mostravam algo parecido com um rosto humano, como você pode ver na parte superior da imagem. Se tiver imaginação fértil, poderá ver facilmente um nariz, 2 olhos, uma boca e um penteado diferente. Tem gente que até pensou que fosse um monumento construído por outra civilização no planeta vermelho. Agora vamos ver outras coisas diferentes que as pessoas já encontraram em Marte. Tem a cratera do rosto feliz, que faz jus ao nome que tem. Tem também rochas com formatos diferentes, de panqueca, braquiossauro ou peixe. Marte também tem uma ilha com formato de waffle em sua superfície. É um pedaço de terra com 2 quilômetros que fica no meio de fluxos de lava. Isso pode ser resultado da lava empurrando essa formação rochosa de baixo para cima. Parece que os astrônomos também tiraram fotos de dunas azuis. É um mar de maravilhosas dunas escuras que os ventos fortes esculpiram, formando linhas compridas. Elas cercam a calota polar do norte e cobrem uma região do tamanho do Texas. O planeta vermelho geralmente é famoso por suas dunas de areia marrom, então essas certamente foram uma surpresa. Na verdade, elas não são azuis. Se pudesse visitar Marte agora mesmo para dar uma olhada, você veria que essas dunas parecem marrons e alaranjadas como as outras. E a foto é uma imagem de cores falsas. Cientistas geralmente usam cores falsas para realçar diferenças em alguma coisa. Neste caso, seria a diferença em profundidade. Outra coisa, o maior vale em Marte é tão grande que conseguiria comer nosso Grand Canyon inteirinho no café da manhã. Ele é um sistema fascinante de canyons com 4.000 quilômetros de comprimento, chamado Valles Marineris, e é mais de 10 vezes mais comprido que o Grand Canyon. Se fosse possível esticar este canyon marciano, ele preencheria os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta. Como o Marte não possui placas tectônicas ativas, ninguém sabe ao certo como esse canyon se formou. Uma teoria diz que a cadeia de vulcões que fica do outro lado de Marte, aqui inclui o Monte Olimpo, curvou a crosta a partir do lado oposto do planeta. Essa força poderosa causou rachaduras na crosta marciana e também ativou quantidades enormes de água que ficavam sob a superfície. Essa água emergiu e esculpiu a rocha. A força ativou as geleiras também, e elas provavelmente abriram novas passagens nesse gigantesco sistema de canyons. Os vulcões da superfície de Marte podem ter entrado em erupção cerca de 50 mil anos atrás, apesar de as erupções mais poderosas terem acontecido há 3 ou 4 bilhões de anos. O planeta, no entanto, não possui vulcões ativos hoje. Grande parte do calor armazenado em seu interior durante a formação do planeta se perdeu. Então, agora, a crosta externa de Marte é muito mais grossa, impedindo que a rocha derretida chegue à superfície. Mas muito tempo atrás, erupções formaram vulcões gigantes, e esses vulcões tiveram um papel importante no derretimento de depósitos de gelo que liberaram enchentes de água na superfície marciana. Marte possui uma atmosfera fina com um volume de gás que equivale a menos de 1% do da Terra, e composta majoritariamente por dióxido de carbono. Mas 4 bilhões de anos atrás, o planeta era muito mais quente e úmido do que é agora. Sua atmosfera provavelmente era mais grossa também, e por isso conseguia criar um poderoso efeito estufa e prender a luz solar. Marte também tinha um campo magnético poderoso. Parecido com o da Terra, ele se formou por causa das correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Mas ao contrário do nosso planeta-mãe, Marte perdeu seu campo magnético depois que seu núcleo esfriou. E sem ele, o planeta não tem nenhuma proteção do vento solar, que é uma rajada de partículas carregadas que sai do Sol. O vento solar levou grande parte da atmosfera marciana em poucas centenas de milhões de anos. É isso que torna essas poderosas tempestades de poeira ainda mais intensas. Marte tem uma história fascinante. A julgar pelas geleiras do planeta, ele provavelmente passou por muitas eras do gelo, assim como a Terra. Uma equipe de pesquisadores obteve imagens de cerca de 60 mil rochas marcianas. As rochas são de tamanhos diferentes e estão distribuídas aleatoriamente, o que significa que provavelmente se formaram em diferentes eras glaciais. As geleiras escondem algumas histórias também. Quem sabe que tipo de gases, rochas ou até micróbios poderiam estar presos lá dentro? No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Sabemos que nenhuma supernova, asteroide em queda e planetas em chamas fazem barulho no espaço. Ou fazem?
E se você realmente puder ouvir algo lá fora? Bom, vamos ver. Ok, de volta ao ensino médio. O som é uma onda mecânica originária da vibração. O que exatamente isso significa? O exemplo mais simples são as cordas de um violão. Vamos puxar uma delas. Começa a vibrar. Os átomos dentro da corda de metal começam a empurrar e bater nos átomos do ar ao redor. Então, agora os átomos estão constantemente empurrando um ao outro, até chegarem aos nossos ouvidos. É como uma onda de uma pedra jogada em uma lagoa. E isso acontece muito rapidamente, a uma velocidade de cerca de 343 metros por segundo. Então, os nossos tímpanos começam a vibrar na mesma frequência. E pequenos ossos dentro de nossos ouvidos transmitem essa vibração para o cérebro. O cérebro, então, faz sua mágica, reconhece o padrão e os transforma em sons. Ótimo! Agora sabemos que precisamos de algumas partículas para criar som. E podemos encontrar essas partículas em gases, líquidos e substâncias sólidas. E quanto ao espaço? Não, é um vácuo quase perfeito. E você provavelmente já ouviu falar que não há som no espaço porque é um vácuo. Mas o que isso realmente significa? Um vácuo é um vazio perfeito. É uma área completamente desprovida de matéria. Isso significa que não há nada lá. Sim, apesar de todos esses corpos celestes no espaço, na verdade não há ar entre eles, átomos ou partículas. Nada. Bom, quase. Para ser honesto, o vácuo perfeito realmente não existe. Não podemos nos livrar dos átomos de fato, mas o espaço está muito próximo dessa noção. Em média, existem de 1 a 5 átomos por centímetro cúbico. Isso pode soar como um número grande, mas tenha em mente que os átomos são minúsculos, e a distância vazia entre eles é enorme. Para efeito de comparação, 1 centímetro cúbico de ar contém cerca de 16 mil átomos. Então, é claro, com uma densidade tão baixa, esses átomos não conseguem se empurrar. Mesmo que a vibração seja muito forte, como, digamos, uma supernova, eles ainda não serão capazes de fazer isso. Ah não, os filmes mentiram para nós. Todas aquelas cenas espaciais épicas realmente acontecem em um silêncio estranho. Quem teria adivinhado? Mas não fique chateado. E se eu te disser que existem de fato algumas maneiras de ouvir som no espaço? Primeiramente, ainda há som em outros planetas. Se houver uma atmosfera em um corpo espacial, ou pelo menos algo como gás, água ou superfície sólida, haverá som. No nosso caso, a atmosfera fica completamente silenciosa a cerca de 97 km acima da superfície da Terra. É aí que o céu deixa de ser azul e surge um véu estrelado preto. De qualquer forma, teríamos que pousar em outro planeta, ou pelo menos nos aproximar de sua atmosfera para ouvir alguma coisa. Mas seja o que for, soaria muito diferente. Vamos tomar Vênus como exemplo. A atmosfera lá é muito densa. Os cientistas, brincando, a chamam de sopa química grossa. Então, se você de alguma forma conseguisse permanecer vivo e falar lá, sua voz seria muito diferente. Ela se tornaria muito mais alta e soaria mais profunda. Assim, se quiser ser um bom barítono, você já sabe aonde ir. Eu me pergunto o que aconteceria se a Terra tivesse uma atmosfera mais densa. O que ouviríamos? Bom, você pode imaginar vagamente isso se já esteve na água. A água é muito densa. O som se move muito mais rápido e de maneira muito melhor em comparação com o ar, a uma velocidade de quase 1.600 metros por segundo. Se você se sentar em uma sala vazia sem fontes sonoras, não ouvirá muito, certo? Agora mergulhe a cabeça na água e confira como o mesmo silêncio soa aqui. Não é nada quieto. Mesmo que você ignore os sons sempre presentes da própria água, notará imediatamente o quão bem você pode ouvir seu próprio corpo, como o seu sangue pulsa nas veias, como o coração bate, o menor movimento dos seus dedos. Meio assustador, não é? Isso nos dá uma ideia do que aconteceria conosco em um planeta com uma atmosfera mais densa. E isso é muito louco. Ouviríamos tudo, de animais correndo ao movimento de placas tectônicas. Vamos lá, você provavelmente diria, é óbvio que há som em outros planetas, mas você não disse que podemos ouvir algo no espaço aberto? Na verdade, sim. Por exemplo, em uma nuvem de poeira. Você pode encontrar poeira espacial em quase todos os lugares do espaço. Podem ser os restos de uma estrela ou outra coisa, e nesses lugares tudo é um pouco mais denso do que o normal. Isso significa que provavelmente há nuvens de poeira onde as partículas estão muito próximas umas das outras, o que significa que elas podem produzir sons. Claro, o volume será muito baixo, e os sons serão transmitidos por uma distância muito curta. Mas é melhor que nada, certo? Além disso, já temos um som espacial real gravado.
veio da galáxia Perseu, que está localizada a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. A NASA gravou em 2003. Parece uma nota si bemol, mas sua frequência é tão baixa que o ouvido humano infelizmente não consegue ouvi-la. Mas além disso, só podemos ouvir algo dentro de naves espaciais. Afinal, elas são pequenos bolsos de ar. Em um traje espacial, você também ouviria sons muito bem, incluindo sua respiração ou circulação sanguínea. Mas 2 astronautas voando lado a lado não se ouviriam, mesmo que chegassem muito perto e gritassem muito alto. É muito engraçado. Se você, sendo astronauta, esbarrasse em algo, o som seria muito alto para você, mas seu amigo não ouviria nada. É por isso que os astronautas usam dispositivos de rádio. Agora, apenas teoricamente, se você pudesse de alguma forma sair do seu traje espacial e sobreviver, seria capaz de ouvir as conversas e os ruídos acontecendo dentro da nave espacial. Mas como? Olha, temos um pouco de ar dentro da nave, e ele transmite som. Ele atinge o invólucro de metal e o atravessa. E então, se você se inclinasse contra a nave, de preferência tocando-a com o cotovelo ou joelho, o som seria transmitido ao cérebro diretamente através de seus ossos, ignorando os ouvidos. Sim, os nossos ossos conduzem o som. É assim que, por exemplo, pessoas surdas ouvem música. É chamado de condução óssea. É usado em alguns fones de ouvido e outras tecnologias. Você pode fazer um pequeno experimento. Segure os dedos sobre as orelhas. Feche-as bem para que você realmente não escute muito. Em seguida, tente tocar em uma fonte sonora. Pode ser qualquer coisa vibrando, por exemplo, um alto-falante tocando música, com alguma parte do seu corpo onde o osso esteja perto da pele. Agora veja um milagre acontecer. Você pode ouvir o som não através dos seus ouvidos, mas diretamente no seu cérebro. Mas, por favor, não repita este experimento no espaço sideral. Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada. O espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro. Durante o dia, o céu em nosso planeta-mãe é azul por causa da difusão da luz. Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da estação espacial, veria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado, talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz. E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas. Elas não emitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido. Nosso planeta-mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma paleta laranja-avermelhada no nascer e pôr do sol. Mas se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso, o Sol observado de Marte é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mie. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada. Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares. Aí, só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta,
Ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta-mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do Sistema Solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno e 10 vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do Sistema Solar, cerca de 20 vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o Planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso Sistema Solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se há água suficiente para sustentar colônias humanas caso decidíssemos nos mudar para lá, mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar. Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter 2 vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe. Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses 2 planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que 1 bilhão de sóis. Ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem, mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos. As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra. As ejeções de massa coronal, EMCs, são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, teríamos ficado na escuridão. Precisaríamos ter que lidar com a matéria solar que atingiria a Terra, danificando computadores e causando apagões que teriam durado meses a fio. O Sol é uma estrela de tamanho médio, e ainda assim poderia conter 1.300.000 terras. A estrela também é 333 mil vezes mais pesada que o nosso planeta. A NASA traduziu as ondas de rádio criadas pelas atmosferas dos planetas em sons audíveis. Foi assim que os astrônomos descobriram que o som de Netuno parece com o de ondas do mar, o de Júpiter como o estar debaixo d'água, e a voz de Saturno lembra a música de fundo de um filme de terror. Aqui na Terra é jazz. Não, eu inventei isso. A superfície solar é escaldante, mas um relâmpago é 5 vezes mais quente. A Terra é atingida por 100 raios a cada segundo, o que resulta em 8 milhões de relâmpagos por dia e cerca de 3 bilhões por ano. Chocante. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas frescas, isso não significa que há mais alguém lá com você.
Pegadas ou marcas semelhantes lá podem durar 1 milhão de anos, pois a Lua não tem atmosfera. Não há ventos, nem mesmo uma brisa que possam apagar lentamente essas pegadas. Os astrônomos encontraram o maior buraco já observado no universo. É o vazio gigante que se espalha por 1 bilhão de anos-luz. Ele foi encontrado acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam na direção do ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB para abreviar. É um sinal eletromagnético de origem cosmológica, que pode ser observado hoje em dia em todo o céu. Um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Está fluindo pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Então você cai direto no coração do buraco negro e se prepara para um triste fim. Bem, não é necessário. Cair em um buraco negro não necessariamente destruirá você ou sua nave espacial. É só escolher um buraco negro maior para sobreviver. Se você cair em um pequeno, seu horizonte de eventos é muito estreito e a gravidade aumenta a cada centímetro adentro. Então, se você estender o braço para frente, a gravidade nos dedos será muito mais forte do que no cotovelo. Isso fará com que sua mão se alongue e você sentirá algum desconforto, bastante significativo para ser honesto. As coisas mudam se você cair em um buraco negro supermassivo como os do centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Seu horizonte de eventos é amplo e a gravidade não muda tão rapidamente. Portanto, a força que sentirá nos calcanhares e no topo da cabeça será aproximadamente a mesma, e você poderá percorrer todo o caminho até o coração do buraco negro. Este mito foi detonado. Se você assistir a um filme muito tocante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não vão escorrer. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você os sentirá queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo irá vaporizar, incluindo as superfícies da língua. Por falar em queimar, essa é uma coisa que não acontece no espaço. O fogo só pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio, e como não há nenhum no espaço, bem, uma vez que explodem, as estrelas não devem voltar à vida. Mas algumas sobreviveram de alguma forma à grande explosão da supernova. Essas estrelas zumbis são bastante raras. Os cientistas encontraram uma realmente grande e a chamaram de LP40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente é, não poderosa o suficiente para destruir a estrela inteira. É como se uma estrela quisesse explodir, mas não conseguisse, então parte da matéria sobreviveu. Se você for ao espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave espacial. O ar em seus pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do seu corpo. Você ficaria como um balão, 2 vezes seu tamanho normal. Boas notícias, a pele é elástica o suficiente para mantê-lo unido, o que significa que você não explodiria. É um pequeno conforto, não? Quando algo entra em um buraco negro, muda de forma e fica esticado como espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo comprimindo-o em outra, como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro do tamanho de um único átomo tem a massa de uma montanha muito grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa de bilhões de sóis, mas felizmente está bem longe de nós. Se você fizesse um grande estrondo em um asteroide, nunca seria capaz de ouvir seu som. Sim, nos filmes muitas vezes ouvimos o som de naves espaciais e batalhas interestelares, mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a poucos metros de você, a onda sonora começa a empurrar a molécula de ar mais próxima das palmas das mãos, depois a segunda, a terceira e assim por diante, até que a onda chegue ao seu ouvido. Então, para espalhar o som, precisamos de moléculas como ar ou água. Na nossa atmosfera, as ondas sonoras se espalham muito bem, mas o espaço é um vácuo. Então, no espaço, você pode bater palmas bem alto, mas simplesmente não existem moléculas que possam vibrar e carregar tal som. Então, para manter uma conversa, você precisaria de um rádio ou boas habilidades de leitura labial. Meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9.000 naves espaciais em todo o mundo, de satélites a foguetes.
Mesmo os menores pedaços podem danificar uma espaçonave em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço. Mas eles representam menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E isso é muito, pode ser até 25% do universo. A energia escura é os outros 70% do universo. Tô fazendo as contas aqui. Isso dá 100, certo? Ok. Agora vamos olhar para a Lua. Ela sempre está do mesmo lado. Isso significa que ela tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Não, isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente travada com a Terra. Há dias e noites lá também. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Então, sempre que você olha para a Lua, vê o mesmo lado. Vênus possui temperaturas imensamente altas, tão quentes que dá para derreter chumbo. É o planeta mais quente do nosso sistema solar, com um ambiente de alta pressão e ventos incrivelmente fortes. Eles são 50 vezes mais velozes que a rotação do planeta, que está ficando cada vez mais quente com o passar do tempo, e os cientistas ainda não sabem explicar o motivo. Mas encontraram uma coisa interessante nas nuvens de lá: um possível sinal de matéria biológica em decomposição. Então quer dizer que há vida em Vênus? Pouco provável, já que esse planeta tem uma atmosfera seca e com muita ventania, e não possui água suficiente para que alguma forma de vida se desenvolva. Os anéis ao redor dos planetas são mais comuns do que imaginávamos. Os de Saturno são os mais famosos e espetaculares. Consistem parcialmente em água congelada que fica brilhando e refletindo a luz, e não há nada parecido no resto do nosso sistema solar. Júpiter, Urano e Netuno possuem anéis também, mas são feitos de poeira e partículas rochosas. Além disso, os astrônomos descobriram que há anéis ao redor de um asteroide também. Mas por que será que a Terra não os tem? Eles existem nos gigantes gasosos e não nos rochosos. Há duas teorias que explicam como eles se formam. Podem ser resquícios da época em que os planetas estavam se formando, ou então o que sobrou de algum impacto que destruiu uma lua desconhecida, ou de quando a gravidade separou essa lua de seu planeta-mãe. Ainda não está claro por que apenas os planetas gasosos possuem anéis. Eles se formaram na parte de fora do nosso sistema solar, enquanto os rochosos se formaram nos círculos mais próximos do Sol, então isso pode ser uma pista. Talvez estes tiveram maior proteção dos fortes impactos que podem ter formado os anéis. Outra coisa, há mais luas na parte de fora do sistema solar, e mais anéis também. Outra hipótese é de que planetas maiores possuem mais volume, então o sistema de anéis pode permanecer estável lá. Algumas teorias afirmam até que pode ter havido um desses sistemas na Terra. Há muito, muito tempo, ela colidiu com um objeto do tamanho de Marte, o que resultou em um denso anel de partículas e detritos. Mas nossa história foi um pouquinho diferente dos demais planetas mais distantes, e esses anéis provavelmente se juntaram e formaram a Lua. Nós sabemos qual é o formato do universo? Em sua teoria da relatividade geral, Einstein dizia que o universo poderia ser de uma das seguintes formas: fechado como uma esfera, aberto como uma cela ou plano como uma folha de papel. Seu formato determina se ele é infinito ou não, e se vai expandir para sempre ou entrar em colapso em algum momento. O formato do universo depende de sua densidade e de seu ritmo de expansão. Uma das melhores formas de determinar isso é usar uma coisa chamada radiação cósmica de fundo, que corresponde aos vestígios radioativos do Big Bang. As ondas de som que estavam se movimentando pelo universo em seus estágios iniciais produziam variações especiais muito pequenas na temperatura de sua luz fraca. Resultados de estudos mostraram que o universo provavelmente se expande por todas as direções, o que indica que é plano. Porque o nosso Sol é quente e a Lua é fria, o Sol libera calor porque seu núcleo é extremamente quente. Lá dentro, a pressão é muito alta e o hidrogênio se transforma em hélio. É assim que o calor e a luz são liberados em quantidade suficiente para iluminar nossos dias na Terra e sustentar a vida aqui, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância. A Lua não é quente porque não tem atmosfera, então não consegue absorver a luz solar como o nosso planeta. Sua superfície fica muito quente durante o dia, a cerca de 100 graus Celsius. Mas como não há atmosfera, a temperatura cai demais durante a noite, atingindo 173 graus negativos. O Sol é quente, disso não há dúvidas, mas o espaço ao redor dele é gelado. O calor é a energia que os objetos armazenam dentro de si. A temperatura é como medimos se alguma coisa é quente ou fria. Então, quando você transfere calor para determinados objetos, a temperatura deles sobe.
Tire ele e a temperatura cai. Você pode transferir calor de 3 formas diferentes, por convecção, condução ou radiação. A convecção ocorre dentro de gases e líquidos e a condução é para coisas sólidas. A temperatura só afeta a matéria. O espaço não tem partículas suficientes, é praticamente um vácuo total, o que significa que transferir calor não é eficaz. A única forma de fazer isso seria por meio de radiação. Quando o calor que vem do Sol cai sobre um objeto em forma de radiação, os átomos que compõem aquele objeto absorvem energia, que movimenta os átomos e os faz produzir calor por meio desse processo. No espaço, a temperatura dos objetos permanece a mesma por um bom tempo. Os frios continuam frios e os quentes permanecem quentes. Se você colocar qualquer coisa fora da atmosfera terrestre e a expuser à luz solar direta, o Sol vai aquecê-la a cerca de 120 graus. Os objetos do espaço sideral que rodeiam nosso planeta e não recebem luz solar direta ficam com temperatura de 10 graus. Isso porque há moléculas que escapam da nossa atmosfera, então o Sol acaba aquecendo eles. As pessoas costumam pensar que a água é algo muito raro no espaço sideral, mas agora sabemos que ela existe congelada em todo o sistema solar. Para começar, é possível encontrá-la em asteroides e cometas. Também está presente nas crateras de Mercúrio e da Lua, que estão em sombra permanente. Em Marte, há gelo nos polos, debaixo da poeira da superfície. Pode não ser suficiente para sustentar colônias humanas lá em cima, mas é alguma coisa. Outros corpos em nosso sistema solar também contêm gelo, como o planeta anão Ceres e uma das luas de Saturno. Europa, uma das luas de Júpiter, pode ser uma forte candidata a ter vida. Ela provavelmente tem um oceano inteiro debaixo de sua superfície, congelada e rachada. Pode ter o dobro de água de todos os oceanos do nosso planeta. A maior das luas de Saturno também tem um ciclo líquido, mas não é de água. Ele movimenta materiais entre a superfície e a atmosfera. À primeira vista, parece com o ciclo da água que temos na Terra, mas os imensos lagos de Titã estão cheios de gás etano e metano. Há possibilidade de que estejam sobre uma camada de água. Netuno fica cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que nós, e claro, recebe muito menos luz e calor. Mas também irradia muito mais calor do que recebe. Há mais coisas acontecendo em sua atmosfera, principalmente se você compará-la com seu vizinho, Urano. Esse fica mais perto do Sol, mas ainda irradia a mesma quantidade de calor que Netuno, onde os ventos são imensamente fortes, 2.400 km por hora. Ninguém ainda sabe o porquê. Pode ser por causa de uma contração gravitacional, energia vindo de seu núcleo ou em razão do Sol. Sabia que existe gelo quente? Ele fica a apenas 33 anos-luz de nós em um exoplaneta que consiste em diferentes elementos de água que formam um gelo ardente e sólido por causa da pressão. Mas as temperaturas da superfície são extremas e podem atingir 300 graus. É assim que a água fica super quente e sai como vapor. É como colocar gelo dentro do seu café na tentativa de aquecê-lo. Quando você fica admirando as estrelas no céu, é como se estivesse olhando para o passado. Elas ficam muito longe e a luz delas leva muito tempo para chegar ao nosso planeta. Então, é possível que algumas já tenham ficado sem combustível e não estejam mais vivas. É normal que os planetas fiquem um pouco inclinados para o lado. A inclinação da Terra é de 23 graus, e é por isso que temos as estações. É verão quando a parte do mundo onde você está fica mais próxima do Sol. Também funciona da maneira oposta. É inverno quando você está na parte mais afastada dele. No entanto, Urano está inclinado mais do que o normal. Encontra-se em um ângulo de 98 graus, o que tem um enorme efeito em suas estações. Cada estação lá leva 21 anos para terminar. Algo para pensar na próxima vez que reclamarmos que o inverno parece durar para sempre. Aqui na Terra, medimos distâncias em minutos e horas, talvez até dias. Leva 10 minutos para caminhar até a casa do seu melhor amigo ou 15 minutos para dirigir até o seu café favorito. Mas no espaço é diferente. É vasto, o que significa que medimos quanto tempo leva para chegar a um certo ponto em anos, ou, na maioria dos casos, anos-luz. Então, se um dia você quiser caminhar até a Lua, seriam necessários 9 anos para percorrer os 385 mil quilômetros. Talvez você queira dar um passeio até a estrela mais próxima a Centauri. Se você mantiver o pé no fundo a uma velocidade constante de 113 km por hora, chegará lá em cerca de 356 bilhões de horas, ou cerca de 40,5 milhões de anos. Confie em mim, depois dos primeiros 20 milhões de anos, você estaria se perguntando por que ir até lá. Marte contém o maior vale que descobrimos até agora, Valles Marineris. É um sistema bastante impressionante de canyons de 4.000 quilômetros de comprimento. Isso é 5 vezes mais do que o Grand Canyon.
Pesquisadores o detectaram pela primeira vez na década de 1970. Um banco de vulcões localizado do outro lado da cordilheira do Canyon provavelmente ajudou a formar este vale. Ainda não descobrimos um planeta completamente feito de diamantes, mas em alguns planetas, na verdade, chove diamantes. Em Júpiter e Saturno, gigantes gasosos do nosso sistema solar, tempestades de raios transformam um abundante metano em fuligem, que também conhecemos como carbono. A fuligem cai e se transforma em grafite. O grafite, por sua vez, se transforma em diamantes com um diâmetro de cerca de 1 centímetro. Antes de começar a descobrir como reservar uma viagem de campo para coletar diamantes, saiba que esses diamantes não duram. Depois que entram no núcleo do planeta, eles derretem. Já notou que se você olhar as estrelas 2 noites seguidas no mesmo horário, digamos às 21 horas, as estrelas ficam no mesmo lugar, mas a Lua não? Há 2 razões para isso. Primeiro, depende de que horas você vai observar as estrelas. Por exemplo, se você sair às 20 horas hoje e amanhã procurar por elas às 23 horas, verá a Lua em 2 lugares bem diferentes. Nesse caso, até as estrelas ocupam lugares diferentes no céu, já que nosso planeta está girando. Como você sabe, leva 24 horas para a Terra fazer uma volta completa. Isso significa que, do nosso ponto de vista, parece que tanto o céu quanto tudo lá em cima estão se movendo ao nosso redor uma vez a cada 24 horas. Da mesma forma, o Sol muda de posição, nascendo e se pondo todos os dias. Então, se você sair 2 noites seguidas na mesma hora, na maioria dos casos, terá que esperar mais meia hora ou até mais até que a Lua volte à mesma posição da noite anterior. As estrelas estão praticamente paradas. Parece que estão se movendo, mas isso é só porque a Terra está girando. Mas a Lua está realmente se movendo ao redor do nosso planeta, e ela passa por diferentes fases. Por exemplo, uma lua nova é quando está completamente escuro no céu. Uma lua cheia é quando seu lado diurno está voltado para a Terra. Demora cerca de 1 mês para a Lua dar uma volta completa ao redor da Terra. Talvez você tenha mais sorte em uma expedição de coleta de diamantes neste próximo planeta, a 40 milhões de anos-luz da Terra, 55 Cancrier. Os cientistas costumavam chamá-lo de superterra. Uma superterra é geralmente um planeta muito maior que o nosso. Este planeta, por exemplo, tem o dobro do tamanho da Terra. Está tão perto de sua estrela que faz um círculo completo ao seu redor em menos de 18 horas, o que significa que o ano lá é bem curto. Por estar tão perto de sua estrela, sua temperatura chega a incríveis 2.700 graus Celsius. Devido ao calor, em combinação com a densidade do planeta, os cientistas acham que seu núcleo deva ser formado por carbono na forma de grafite e diamantes. Há mais de 10 anos, os astrônomos descobriram uma enorme nuvem de vapor de água a 12 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Essa nuvem é a maior fonte de água que conhecemos. É também a mais antiga, datando de quando o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Agora tem 13,8 bilhões de anos. Cara, se eu tivesse começado uma poupança 12 bilhões de anos atrás, com os juros, eu teria uma pilha de dinheiro agora. Mas eu não estava por perto. De qualquer forma, essa nuvem é tão grande que detém 140 trilhões de vezes a quantidade de água em todos os oceanos do nosso planeta. Essa nuvem meio que alimenta um buraco negro. Também pode conter gases suficientes, como monóxido de carbono, para encorajar o buraco negro a crescer 6 vezes mais do que é no momento. A temperatura média do nosso planeta é de cerca de 14 graus Celsius, e a temperatura mais alta já medida foi de 57 graus Celsius. Parece muito? Bem, em Vênus pode chegar a 482 graus Celsius, o que o torna o planeta mais quente do nosso sistema solar. No entanto, não é quente o suficiente para derreter aço. Precisaria de mais 1.370 graus para chegar lá. Mas é quente o suficiente para derreter chumbo. E quente demais para permitir a vida, pelo menos da forma que conhecemos. Vênus nem é o planeta mais próximo do Sol, é Mercúrio, mas tem uma atmosfera super espessa que retém gases de efeito estufa. É como se você se cobrisse com um cobertor bem grosso no meio do verão. Estamos acostumados a ver vulcões expelindo lava quente derretida. Afinal, é isso que eles fazem, principalmente na Terra. Mas no espaço, os vulcões tendem a expelir metano, água ou amônia. E esses materiais congelam à medida que entram em erupção e eventualmente se transformam em vapor congelado e algo chamado neve vulcânica. Estou falando de criovulcões aqui. Você pode encontrá-los nas luas de Júpiter e Io e Europa, em Titã, a lua de Saturno e em Plutão. Esses vulcões são especialmente ativos em Io, que possui centenas de respiradouros. Veículos da NASA até capturaram alguns deles em erupção em tempo real. Plumas de vapor congelado saindo deles se estendiam por cerca de 400 quilômetros. O que exatamente acontece com a luz depois que ela desaparece dentro de um buraco negro?
O fóton é uma partícula de luz. O horizonte de eventos é o limite do buraco negro. Quando algo, digamos, um fóton, cruza a linha e entra nesses limites, não pode mais escapar. Mas isso não significa que um buraco negro destruiu. Ele puxa o fóton rapidamente em direção ao seu centro, onde uma enorme massa é compactada em um espaço infinitamente pequeno. Mas não temos certeza do que acontece com fótons em condições tão extremas. Ainda um dos maiores mistérios. Um buraco negro destrói a luz ou não? Imagine uma bola de basquete girando no dedo de alguém. Um ponto perto do meio da bola leva mais tempo para girar de volta para onde começou do que o local onde o dedo está. A Terra gira da mesma maneira. As pessoas no centro da África estão girando a 1.600 km por hora à medida que o planeta gira, enquanto qualquer pessoa no Polo Sul, na verdade, não se move, apenas gira no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, estamos todos avançando pelo espaço igualmente rápido, já que o planeta também está girando ao redor do Sol a 105.000 km por hora. A temperatura no limite do núcleo interno e externo do nosso planeta é de 2.000 graus Celsius. Isso é tão quente quanto a superfície do Sol. E a pressão lá é 3,3 milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a viajar ao redor do planeta. Mesmo não sendo maior que um carro comum, ainda é algo significativo. De mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, é apenas o segundo a orbitar o nosso planeta. Chamado de 2020 CD3, é a nossa mini-lua temporária. Mas não vai ficar com a Terra por muito tempo. O asteroide está seguindo uma órbita aleatória e está lentamente se afastando. Objetos capturados temporariamente, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem pegos pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em outra direção. O movimento de galáxias e aglomerados bilhões de anos-luz longe de nós sugere que há algum corpo enorme fora do universo visível. Após bilhões de anos, a expansão do universo tornará o espaço tão escasso que não poderemos ver as estrelas no céu. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo. Além disso, o centro de massa do satélite está a pouco mais de 1,5 km do seu centro geométrico. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso sistema solar, ele ainda tem neve, mas não é o que você imagina. Neva metais e chove ácido. Não é um bom lugar para se passar as férias. Saturno é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com alguns traços de metano, amônia e água, e contém mais enxofre do que Júpiter, o que dá ao planeta uma tonalidade laranja parecida com uma poluição atmosférica. Na Terra, as ondas sonoras fazem vibrar moléculas de ar, e é por isso que somos capazes de ouvir som. Outros planetas e luas permitem que o som viaje através de outros meios, como suas atmosferas e oceanos também. No espaço, no entanto, diz-se que não há som, já que não há moléculas para vibrar e fornecer ondas sonoras. No entanto, nem todos os pesquisadores concordam com isso, já que o espaço não é apenas um vácuo desolado. Entre o vazio, há nuvens de gás e outras partículas perdidas. Então, dependendo de onde você estiver, ondas sonoras podem ser possíveis. Os astrônomos sabem com certeza que o universo está crescendo, e a velocidade com que está se expandindo está aumentando o tempo todo. Se ele está crescendo para ficar algo maior, então deve ter algum tipo de limite, certo? É improvável que as pessoas descubram, mas se sim, então o que seria? Uma parede de tijolos gigantesca e depois o nada? Um abismo que não leva a lugar nenhum? A teoria mais comum é que o universo é moldado de tal forma que não pode ter um limite. Mas não é a única ideia. Outra teoria é ainda mais difícil de compreender. O universo é de fato infinito, e nossa parte não é tão única. Isso significa que em algum lugar lá fora há um outro você, ou melhor, outros você. Um deles é apenas um pouco mais baixo, outro usa o cabelo de uma maneira diferente. O terceiro é idêntico a você de todas as maneiras possíveis. Há também uma teoria sobre um multiverso que consiste em muitos universos menores. O universo em que vivemos seria apenas uma pequena bolha entre outras bolhas semelhantes. Os cientistas que apoiam essa ideia também têm certeza de que os universos bolhas podem entrar em contato uns com os outros. Então, a gravidade começa a fluir entre eles, e quando 2 ou 3 universos se conectam, ocorre um Big Bang, assim como aquele que criou o nosso universo natal. Netuno é o lugar mais ventoso do sistema solar. Nuvens de metano congelado são chicoteadas em todo o planeta a uma velocidade de 1930 km por hora. O núcleo de Netuno é sólido e consiste principalmente de ferro e alguns outros minerais. Sua massa é 1,2 vezes maior que a da Terra.
A temperatura interna atinge 5.000 graus Celsius. Os astrônomos também acreditam que, a uma profundidade de 7.200 quilômetros, pode haver uma camada de diamante onde está chovendo cristais de diamante. Na Terra, as pessoas estão acostumadas com um belo pôr do sol que é pintado em tons de laranja, vermelho e amarelo. Em Marte, no entanto, o céu, normalmente vermelho-rosado, fica azul à medida que o sol se põe sobre o horizonte. É porque Marte está muito mais longe do Sol do que a Terra, tornando a luz solar menos intensa. A poeira fina na atmosfera marciana absorve a luz azul e se livra das cores mais quentes que você normalmente vê na Terra. Seja azul ou amarelo, ambos os pores do Sol são espetaculares. Tendo cerca de 1/4 do tamanho da Terra, a Lua é bastante enorme em relação a outros satélites no espaço. Não há nada como essa situação em nenhum outro lugar do Sistema Solar. Plutão tem uma lua quase metade do tamanho de si mesmo, mas é mais como um irmão gêmeo do que um satélite. Há mais de 150 luas em nosso Sistema Solar, e a da Terra é a 5ª maior. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não muito tempo atrás, os astrônomos receberam os resultados de uma topografia lunar subterrânea. Eles descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite. Com cerca de 50 quilômetros de comprimento e 100 quilômetros de largura, é provável que a caverna seja o resultado de uma atividade vulcânica de 3 bilhões de anos. Depois que os fluxos de lava endureceram, criaram uma crosta dura grossa do lado de fora. Mas por dentro, a lava continuava fluindo, derretendo a rocha e formando túneis e cavernas. Inúmeros poços na superfície lunar descobertos pela NASA podem ser aberturas para tubos de lava. Não podemos desenterrar a maior parte do ouro da Terra. 99% dele acabou no centro do planeta há vários bilhões de anos, atraído pelo ferro no núcleo terrestre. Estamos falando de 1,6 quatrilhão de toneladas de ouro. Isso é o suficiente para revestir a superfície do planeta inteiro em uma camada de 4,6 metros de ouro. E se meteoritos não tivessem nos atingido, trazendo quantidades extras de ouro, seria ainda mais raro. Não muito tempo atrás, os astrônomos descobriram uma enorme bolha de alguma substância misteriosa. Estava escondida sob a superfície do lado mais distante da Lua. Sua massa era a mesma de uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha do Havaí. Essa coisa enigmática fica a quase 320 quilômetros abaixo de uma enorme cratera que se formou na superfície lunar há bilhões de anos. A bolha provavelmente tem algo a ver com uma supercolisão. Pode ser o núcleo metálico do objeto que atingiu a Lua naquela época. Os cientistas mal podem esperar para colocar as mãos nessa descoberta. Poderia explicar muitas coisas sobre a bacia do Polo Sul Aitken, a maior conhecida no Sistema Solar. Se estivesse na Terra, essa bacia oval se estenderia de Washington até o Texas. Em 2011, os astrônomos descobriram um enorme reservatório de água simplesmente flutuando no espaço em torno de um buraco negro supermassivo chamado quasar. Vapores de água flutuantes foram encontrados em todo o universo, mas não são tão comuns. Esse reservatório em particular contém cerca de 140 trilhões de vezes a quantidade de água nos oceanos da Terra. É uma das coisas mais antigas, maiores e, estando a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância, mais distantes conhecidas pela humanidade. Astronautas no espaço podem perder cerca de 1% de sua massa muscular a cada mês. Para evitar isso, eles têm que manter um regime de exercícios de 2 horas todos os dias. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda se encontrarão em 3,75 bilhões de anos. Elas estão se movendo uma em direção à outra a uma velocidade vertiginosa. Quando as duas galáxias colidirem, elas formarão uma enorme galáxia elíptica. Vênus provavelmente costumava ser coberto por oceanos com profundidades de 9,1 a 305 metros. Além disso, uma quantidade de água ficou presa no solo do planeta. Vênus tinha temperaturas estáveis de 20 a 50 graus Celsius que, vamos admitir, eram bastante agradáveis e não muito diferentes das temperaturas da Terra hoje em dia. Então, o que estou querendo dizer é que por 3 bilhões de anos, até que algo irreparável aconteceu há 700 milhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável, mas agora não é. A Lua é o segundo objeto mais brilhante do nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, ela é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque fica bem perto da Terra. Para comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você observa do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a lua de Netuno, tem toda a superfície coberta por várias camadas de gelo. Se esse satélite substituísse nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante.
As estrelas de nêutrons estão entre os menores e mais massivos objetos do espaço. Elas geralmente têm cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas são várias vezes mais pesadas que o Sol. E elas também giram cerca de 600 vezes por segundo, muito mais rápido do que um patinador artístico. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele tem 1/8 da densidade média da Terra. E ainda, por causa do seu grande volume, o planeta é 95 vezes mais massivo que a Terra. O fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz de curta duração, uma cor ou outra mudança na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes aleatórios de luz. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes por semana. Depois disso, desaparecem por vários meses. Alguns não duram mais do que alguns minutos. Mas houve aqueles que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de Apollo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte da superfície lunar estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado aos misteriosos clarões lunares. O lixo não é apenas um problema em oceanos, cidades e florestas da Terra. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, deixado no espaço e que agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoroides e outros objetos cósmicos. Atualmente, existem mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos se colidissem com uma espaçonave ou um satélite. A NASA faz o possível para rastrear cada objeto para garantir que as missões fora da Terra possam chegar ao seu destino com segurança. Nosso Sol é insanamente gigante. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a massa do Sol. Em particular, o hidrogênio e o hélio que o compõem. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A atmosfera do Sol é mais quente que a sua superfície. A temperatura da superfície atinge 5.538 graus Celsius, mas a atmosfera superior aquece até milhões de graus. Se alguém pudesse cavar um túnel direto para o centro do planeta, com saída pelo lado oposto, e você fosse aventureiro o suficiente para pular nele, levaria 42 minutos para cair na outra extremidade. Você aceleraria à medida que caísse, atingindo a velocidade máxima quando chegasse ao núcleo da Terra. Depois da metade do caminho, você cairia para cima, ficando cada vez mais lento. Quando alcançasse a superfície oposta, sua velocidade voltaria a zero. A menos que não conseguisse sair do buraco, você imediatamente começaria a cair novamente, de volta para baixo, ou para cima, para o outro lado do planeta. Essa viagem ia durar para sempre, graças aos estranhos efeitos da gravidade. Pode ser uma maneira divertida de passar uma tarde. Pode haver mais metais como titânio ou ferro em crateras lunares do que os astrônomos achavam. O principal problema com essa descoberta, ela contradiz a principal teoria sobre como a Lua se formou, que diz que o satélite natural da Terra foi desmembrado do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a da Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir de material muito mais profundo de dentro do nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. Ou talvez, como dizem há séculos, ela seja feita de queijo verde. A Terra pode ter sido roxa antes de ficar azul e verde. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existia em micróbios antigos antes de a clorofila, aquela coisa que deixa as plantas verdes, ter evoluído na Terra. Essa substância refletia a luz do Sol nas cores vermelho e violeta, que se combinavam para formar o roxo. Se for verdade, a jovem Terra podia estar repleta de estranhas criaturas de cor roxa, antes de todo o verde surgir. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, acima do nível do mar. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, não entenderia que está em uma montanha. Suas encostas ficariam escondidas pela curvatura do planeta. Os astrônomos encontraram um enorme reservatório de água no espaço, o maior já detectado. Pena que ele também é o mais distante, a 12 bilhões de anos-luz de nós. A nuvem de vapor de água contém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Vênus gira no seu próprio ritmo, sem pressa.
Uma rotação completa leva 243 dias terrestres, e o planeta leva um pouco menos de 225 dias terrestres para dar a volta ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Vênus é maior que um ano. Há bem pouca atividade sísmica acontecendo na Lua. No entanto, mini-lunamotos, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite e gases escapam através delas. Às vezes eles escapam de mim também. Marte é o último dos planetas internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais. O planeta vermelho tem um núcleo feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Ele tem entre 1448 e 1931 quilômetros de diâmetro. O núcleo não se move, é por isso que Marte não tem um campo magnético planetário. Seu campo magnético fraco é apenas 0,1% do campo magnético da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma lua. Levou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevalece é a teoria da fissão. A teoria da fissão propõe que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, espalhando partículas pelo espaço. A gravidade juntou as partículas e a Lua foi criada. Ela acabou ficando no plano da eclíptica da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. Parece que assim o queijo fica fora de questão. A maior coisa viva da Terra parece ser um cogumelo no estado de Oregon, Estados Unidos. Esse enorme cogumelo de mel vive na Floresta Nacional de Malheur e cobre uma área de 9,58 km². Ele pode ter até 8.500 anos. Você está perdoado por não o ter visto, já que a maior parte dele fica escondida no subsolo. Quando as raízes individuais dos cogumelos de mel se encontram, elas podem se fundir para se tornar um único fungo, o que explica como este ficou tão grande. Se você pudesse juntar todas essas coisas em forma de cogumelo em uma grande bola, ela poderia pesar até 35 mil toneladas. Isso é tão pesado quanto 200 baleias cinzentas. O maior asteroide do Sistema Solar é chamado de Vesta, e ele é tão grande que às vezes é chamado de planeta anão. Uma viagem à estrela mais próxima além do Sol levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. O calor do Sol está sob nossos pés. Os cientistas descobriram que o núcleo da Terra é realmente tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 5.500 graus centígrados. Uma das razões pelas quais é tão incrivelmente quente lá embaixo é porque a Terra ainda está liberando calor de quando foi criada há bilhões de anos. Além disso, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na jovem Terra, não apenas criou a Lua, de acordo com uma teoria, mas derreteu a superfície do planeta. Muito desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. É mais difícil de acessarmos o núcleo do planeta do que sondar a superfície de Plutão. Na verdade, é provável que nunca desenvolvamos tecnologia que possa alcançar fisicamente o núcleo terrestre. Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E mesmo que nosso satélite natural seja seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta.
A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em duas partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 km, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua. O núcleo externo, de 2,4 km de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, no passado algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 km de altura, que é a altura de 3 Montes Everest, 598 km de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais e substâncias que compõem o planeta são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito. Então, se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos. Só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com 8 pernas e cabeças achatadas, com menos de 1/100º de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago, mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 quilos em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 quilos. Você também seria capaz de carregar 6 vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. Em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para um módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece, é um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água-amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio, mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no sistema solar, mas ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós.
Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é 1 quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Nosso Sol. Cenário 1. Alguma coisa estranha acabou de acontecer agora. Todos os canais de TV e noticiários estão falando sobre um buraco negro que se aproximou de nós, bem no lugar onde nossa estrela ficava. Dá até para ver um disco de acreção, e o fundo do céu parece estar um pouco distorcido, o que significa que ele está bem perto. Normalmente, os buracos negros ficam tão distantes que nem conseguimos vê-los a olho nu. Nem é possível enxergá-los diretamente com o telescópio. Então o que ele está fazendo aqui, tão perto? Cadê o Sol? Será que o buraco negro o engoliu? O Sol ficava no centro do nosso sistema solar, longe o suficiente para não nos queimar, mas perto o suficiente para nos fornecer luz, calor e lindos cenários quando subia no leste e descansava no oeste. Ei, até rimou! Era ele quem nos dava vida. O maior corpo celeste do nosso sistema solar contém 99,8% de sua massa total. Ele é tão grande que caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dele. Quem sabe nosso Sol se transformou em um buraco negro? Mas ainda é cedo demais para isso acontecer. Quero dizer, é assim que eles se formam. Quando estrelas enormes chegam ao fim de seus ciclos de vida e explodem, o que é chamado de supernova, elas acabam entrando em colapso dentro de si mesmas, se tornando muito pequenas. O tamanho é minúsculo, mas com uma massa gigante. É isso que faz a gravidade dos buracos negros ser tão forte, e até a luz que chega muito perto não consegue escapar. Assim, todas as estrelas do universo estão encolhendo e desaparecerão em algum momento. Nosso Sol perde 4 milhões de toneladas de massa a cada segundo. Então um dia, a única energia que restará no universo será gerada pelos buracos negros. Cada um deles fica cercado por poeira, gás e radiação. Esta é muito perigosa, então tomara que nosso planeta nunca se aproxime de um buraco desses. Nosso sistema solar não tem mais luz, nem calor, então Mercúrio e Vênus provavelmente ficarão cobertos por gelo em breve, sem contar a Terra. Nem preciso dizer que nada sobreviverá nesta nova era do gelo, né? Nossa única salvação pode vir do disco de acreção que gira tão rápido a ponto de gerar calor. Mas confiar apenas nisso é arriscado. Se pelo menos o buraco negro tivesse a mesma massa do Sol, todos os planetas permaneceriam em suas órbitas, inclusive a Terra. Mas se ele tiver uma massa maior, o que é algo que os cientistas estão tentando descobrir agora, aí, tchauzinho sistema solar, foi bom te conhecer. Segundo cenário. Ah, não. O que está acontecendo? Era para ser um dia bonito e ensolarado, só que agora estamos mergulhados na escuridão. Já é noite? Mas o relógio ainda está marcando 2 da tarde e a lua está diferente. Os noticiários na TV dizem que nosso Sol já era e que devido a alguns eventos misteriosos, a lua não está mais orbitando a Terra. Agora ela é o centro do nosso sistema solar. Não temos muito tempo. Como o Sol não desempenha mais esse papel, agora temos 8 minutos e 20 segundos para ficarmos cientes sobre isso. A energia do Sol pode levar milhões de anos para viajar de seu núcleo até a superfície, mas 8 minutos e 20 segundos é exatamente o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra. Ela faz o trajeto de 150 milhões de quilômetros, que é a distância que nos separa do Sol. Não estamos mais na zona habitável. Essa região é a distância de uma estrela, no nosso caso o Sol, na qual a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Agora que o Sol se foi, sua luz não vai mais nos alcançar, e nosso planeta aos poucos se tornará uma rocha congelada e sem vida. Sabe-se lá se teremos tempo suficiente para inventar alguma tecnologia que nos forneça a energia solar necessária para sustentar a vida na Terra. Se não, bem, milhões ou bilhões de anos depois, os cientistas de outras civilizações explorariam nosso planeta, tentando encontrar evidências de que já existiu vida aqui. É o mesmo que fazemos com Marte e outros planetas do nosso sistema solar, procurando descobrir se esses lugares sempre foram inabitados ou se há algum sinal de que algum organismo já viveu ali. A outra coisa, também essencial para a nossa existência, que viaja na velocidade da luz, é a gravidade. Sem o Sol,
Nos próximos 8 minutos, os planetas continuariam circulando ao redor do espaço vazio do nosso sistema solar, até o relógio bater e eles finalmente saírem sem rumo pelo espaço sideral. Nossa Lua não tem uma gravidade suficientemente forte para nos manter no lugar. Ela não consegue brilhar tão forte a ponto de nos fornecer calor ou sustentar a vida. Está tão longe que mal conseguimos vê-la agora. Sem a Lua, que viajava tranquilamente perto do nosso planeta, vemos que as marés estão diminuindo com uma rapidez impressionante. Ah, e está ventando bastante. Os ventos estão muito mais fortes e velozes agora. Quando as coisas estavam normais, nosso planeta ficava a uma inclinação de 23,5 graus e era por isso que tínhamos as mudanças de clima e estações. Agora, essa inclinação é tão extrema que está ficando muito frio e rapidamente. Nosso tempo está quase acabando. As pessoas estão gritando e todos estão em pânico. Ainda temos talvez 1 minuto até afundarmos na eterna escuridão. Terceiro cenário. Não sabemos ao certo o que aconteceu e como a vida que vivíamos tranquilamente ontem chegou ao fim assim, de repente. Ninguém pôde prever, mas parece que, do nada, uma estrela de nêutron gigante assumiu o lugar onde o Sol costumava ficar. Isso não é algo que reconheceríamos sozinhos, apenas percebemos que alguma coisa estava diferente e que o Sol havia ficado menor e mais estranho. O resto ficamos sabendo no noticiário, e ninguém sabe como isso aconteceu. Talvez nosso Sol esteja em algum lugar atrás dessa estrela de nêutron, ou foi empurrado por ela para fora de nosso sistema solar, rumo a um destino desconhecido? Uma estrela de nêutron é o objeto espacial mais denso que conhecemos. Ela tem quase o dobro da massa do nosso Sol, mas comprimida em apenas 15 km de diâmetro, o que equivale ao tamanho de uma cidade na Terra. E se forma quando uma estrela gigante fica sem combustível, e então entra em colapso, e em uma grande explosão. Sua região central, o núcleo, desmorona. Por isso, cada elétron, que é uma partícula negativamente carregada, e cada próton, a partícula positivamente carregada, batem um no outro, formando um nêutron, que pode ser não carregado ou neutramente carregado. Agora estamos em uma situação complicada, praticamente à espera do fim do mundo. Essa estrela de nêutron possui uma gravidade 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Isso significa que nosso novo Sol puxará todos os planetas do nosso sistema solar para si e os destruirá. Ele já começou. Pela primeira vez na história, os planetas estão deixando suas órbitas estáveis, atraídos pela força poderosa de uma estrela de nêutron. As coisas estão ficando caóticas com muita rapidez. E não vai parar por aí. Uma estrela de nêutron gira mais de 700 vezes por segundo, o que é incrivelmente rápido. O nosso Sol gira uma vez a cada 27 dias. Então, após destruir todos os planetas, incluindo o nosso, essa estrela vai continuar girando pelo universo, a cerca de 1/5 da velocidade da luz. Talvez desacelere e se apague com o tempo. Talvez não.